Olá, tudo bem com você? Eu sou a Letícia Martins e estamos começando mais um episódio da nossa série Show Fake News. Momento Diabetes realiza até o dia 26 de junho várias entrevistas com especialistas na área da saúde, pessoas com diabetes, para falarmos sobre o tratamento do diabetes e quais são os maiores mitos, as inverdades, as mentiras, os tabus sobre o tratamento do diabetes. Qual é o seu maior mito? A gente vai conversar sobre isso hoje. E aqui no nosso estúdio, eu estou com uma profissional que eu admiro muito, a doutora Raquel Donadel Croce. Doutora Raquel é de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, onde está sediada a Momento Diabetes, e o nosso papo de hoje vai ser sobre o diabetes tipo 2. Tem muitas novidades em tratamento chegando ao Brasil, prontinho aí para ser incluído no tratamento das pessoas com diabetes, e a doutora Raquel vai falar sobre eles. Doutora Raquel é médica endocrinologista e metabologista. Ela também é investigadora do Centro de Pesquisas Médicas de São José dos Campos, onde ela também atua em consultório particular. Doutora Raquel, tudo bem? Bem-vinda! Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Também te admiro muito na sua profissão, uma jornalista super especial, porque sempre traz essas informações para as pessoas, né? Falar sobre diabetes, como é importante a gente falar sobre esse assunto, já que é uma doença tão prevalente. Verdade, doutora Raquel. Agora você me deixou lá nas alturas. Tô chamando a doutora Raquel de você porque ela já me deu essa liberdade, né? Uma médica jovem, mas já tem aí um tempo de experiência. Fala um pouquinho pra gente da sua atuação, doutora Raquel, onde você se formou e há quanto tempo você atua com as pessoas com diabetes. Perfeito. Na verdade, eu nasci no Rio Grande do Sul, eu fiz minha faculdade de medicina no Sul, a residência de clínica no Rio Grande do Sul e a residência de endocrinologia no Rio de Janeiro. Então, dá para dizer que eu atendo pacientes com diabetes desde a faculdade, né? Eu já sou formada, meu Deus, desde 2012. Vamos entregar datas É aqui. verdade. 2012, olha só, eu estava entrando na área do diabetes. Meu É. primeiro texto foi em Olha só 2012. que interessante. E eu fiz a minha residência no Rio, eu terminei no início de 2019. Então dá para dizer que desde o início da faculdade, atendo pacientes com diabetes, mas de forma mais intensa depois da residência. Perfeito. Doutora Raquel, você falou que o diabetes é uma doença prevalente, né? Em constante crescimento. A gente teve recentemente, agora foi essa semana, a divulgação dos dados da IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, que divulga o Atlas do Diabetes no mundo, né? Eu tô com os dados aqui, ó, vou usar a minha colinha. Os dados atualizados dão conta de que existem no mundo 589 milhões de adultos entre 20 e 79 anos convivendo com diabetes. Meio bilhão de pessoas com diabetes no mundo, né? E dessas pessoas, 9 milhões têm o diabetes tipo 1. Hoje a gente vai falar mais do diabetes tipo 2. Como é que você avalia esse número e esse constante crescimento dessa doença? Esse aumento desenfreado do número de casos de diabetes é muito estarrecedor. Nós sempre falamos sobre prevenção, sobre educação, mas eu acho que a gente tem falhado. Então, momentos como esses, a gente poder falar com a população diretamente, poder orientar, são de extrema importância. Há uma previsão também nesse Atlas que em 2050 haja um aumento ainda maior, de mais 45% desse número, chegando então a 800, por volta de 800 milhões de pessoas com diabetes. A gente precisa conversar sobre esse assunto, a gente precisa falar sobre saúde, a gente precisa tratar bem os pacientes em consultório. Talvez até nas escolas seja importante a gente falar mais sobre saúde, sobre alimentação, para as crianças irem crescendo e entendendo o que é saúde, o que é prevenção. Eu costumo falar muito assim no consultório. Tudo que você fizer hoje vai ter uma repercussão lá no futuro, mas às vezes a gente não tem esse tempo, né? Já vem o paciente com o diagnóstico feito. Mas esses números são muito alarmantes e a gente tem que pensar e se conscientizar em prevenção.
Perfeito. E acho que das portas que a gente pode entrar nesse assunto é falar sobre tratamento, porque nós temos muitas novidades, né? E é uma doença que assusta, que dá medo, que tem muita fake news, muita É, desinformação, mas também tem muita notícia boa, né? E a sim. gente vai falar sobre isso. Antes da gente entrar no tratamento, que eu sei que você está curioso, curiosa para saber as novidades e temos muitas, uma pergunta que eu estou fazendo para todos os nossos entrevistados, porque é o tema dessa nossa série, doutora Raquel, que é fake news. Nesses mais de 10 anos de experiência, né, no atendimento com pacientes que têm diabetes, qual que foi a maior mentira, o maior tabu, o maior mito que você já ouviu dos pacientes? Olha, com certeza o maior mito é o paciente que às vezes a gente precisa, numa primeira consulta, já prescrever insulina, e ele tem muito medo da insulina porque entende que aquela medicação vai gerar certa dependência ou gerar resistência. É aquela frase muito comum, mas se eu entrar na insulina, eu não saio mais. Isso é muito importante a gente desmistificar. Tem pacientes que às vezes estão num grau de evolução do diabetes tipo 2, num grau tão evoluído, que a única medicação que realmente vai sair da descompensação metabólica é a insulina. A insulina é maravilhosa. Nós temos a insulina há mais de 100 anos agora, né? E antigamente, antes desses 100 anos, as pessoas que tinham diabetes, elas estavam fadadas ao óbito, né? Não tinha um tratamento quando era um diabetes mais progressivo, mais rápido. Então a gente precisa entender, vai ter certas situações que o paciente precisa de insulina, e a insulina é uma medicação maravilhosa, é o mais próximo daquilo que o corpo não está produzindo mais. Vai ter pessoas que a gente vai usar a insulina por um período e depois a gente vai conseguir trabalhar com medicamentos por via oral. Tem pessoas também que descobrem o diabetes tipo 1 na infância, ou o LADA, um diabetes tipo 1 do adulto, e daí a gente vai ter que usar a insulina também de uma forma um pouco mais rápida. Mas a insulina é vida, a insulina só vai trazer bons resultados. Ou seja, você está dizendo que não é preciso ter medo da insulina e que há pessoas, no caso do tipo 2, né, que pode começar usando a insulina, depois pode reduzir a dose, depois pode até parar por um certo tempo, individualizado o tratamento, né, doutora? E eu acho que a gente poderia resumir também dizendo que insulina não é castigo. Você escuta essa expressão no seu consultório? Com certeza. Às vezes os pacientes recebem essa notícia assim como até uma prova de que não fizeram o trabalho de casa, que não conseguiram se cuidar, mas não é verdade. Tem pessoas que vão ter um diabetes tipo 2 lentamente progressiva, que a gente precisa usar só medicamento oral e que vai ficar muito bem. Já tem outras pessoas que a função do pâncreas vai se disfuncionando e a gente precisa usar insulina. É uma forma de tratamento, não é culpa do paciente, né? Não é culpa de ninguém precisar da insulina. A insulina realmente é um excelente tratamento e não é castigo para ninguém. Não é castigo para ninguém. Isso que é importante, porque no tipo 1 a gente está aqui com a Fernanda nos nossos bastidores. Fernanda Tupinambá, dá um oi. Tudo bem com você, Fernanda? Olá, tudo bem? Fernanda é a nossa nutricionista diabética. Fernanda, você usa insulina há quanto tempo? Eu uso a insulina há 12 anos. Olha, ao mesmo tempo que a gente tem aqui, né? Quase ao mesmo tempo que nós temos aqui na área do diabetes. E insulina para você é o quê, Fernanda? Definiria a insulina como vida. E realmente após o meu diagnóstico, eu fiquei 1 ano usando medicação oral e não, né, porque na realidade o diagnóstico veio como tipo 2, e aí fez o tratamento inicial com a medicação oral, não surtia efeito. A partir do momento que eu comecei a utilizar a insulina, que o meu diagnóstico veio correto, como tipo 1, eu fui outra pessoa. Eu vi a isso. mudança. Outra pessoa quer dizer, a insulina pode transformar o tratamento para melhor, né? Aqui a Fernanda tem o diabetes tipo 2, que no caso ela precisa usar a insulina, né? Tipo 1. Tipo 1, desculpa, tipo 1. Nutricionista diabética tipo 1. E no caso do diabetes tipo 2, depende, né? Isso. Eu acredito que uma das maiores dificuldades de quem tem diabetes tipo 2, né, nessa questão da insulina, é a injeção, né? Então, assim, às vezes o medo da agulha,
ou pode até não ter medo, mas o ter que ficar aplicando, muitas pessoas precisam aplicar todos os dias. E a gente tem uma novidade, né, doutora? Eu queria que você falasse, então, da insulina semanal, que é muito esperada, podemos dizer assim, que é uma, uma grande novidade. Que insulina é essa? Sim. Essa insulina é uma revolução. Se chama Ecodeca, é do laboratório Novo Nordisk e é uma insulina de uso semanal. Então, imagine só, uma pessoa que usa uma insulina basal uma vez ao dia, por exemplo. Não é toda a insulina que é feita dessa forma, mas um análogo de insulina, uso diário. Ela precisa aplicar 365 dias no ano. Agora, imagine passar para 52 vezes no ano. Isso é muito representativo, né? Tem algumas pessoas que acabam desenvolvendo lipodistrofia, que é a alteração do tecido gorduroso por muitas aplicações de insulina no dia. Então, ter menos aplicações de insulina também gera menor risco de lipodistrofia. Uma insulina semanal no lugar da diária vai gerar com certeza maior adesão. É impressionante essa evolução que a gente está tendo em curto período de tempo no tratamento do diabetes. Nossa, é maravilhosa essa notícia. Quando eu escrevi o livro 100 anos de insulina, acho que ele está aqui. Tá invertido. O livro 100 anos de insulina, a doutora falou, né, que a insulina tem mais de 100 anos, de fato, o livro foi lançado em 2021, nós falamos sobre essa insulina, e quando eu pesquisei a respeito, sabe, Fê, eu fiquei imaginando, mas como assim uma vez por semana? Hoje, todo dia a pessoa tem que, né, ir lá aplicar, não pode falhar. Então, é muito esperado, muito aguardado, e eu acho que vai ser uma revolução também para os médicos, né, entender como que vai ajustar o tratamento, né. Doutora, você falou insulina basal. O que é a insulina basal e qual é a diferença dela? E já emendando na pergunta, tem pacientes que vão precisar usar outros tipos de insulina também, né? Ou seja, vai usar essa da semanal e outra para ajudar. Isso. O paciente diabético tipo 1, né, ou tipulada, muitas vezes ele vai precisar de uma insulina basal que vai agir nas 24 horas e cada vez que esse paciente for se alimentar, o alimento tem carboidrato, até a gordura, a proteína também aumenta a glicose, precisa corrigir essas elevações da glicemia antes das refeições, que a gente pode fazer com uma contagem de carboidratos, por exemplo, ou com uma tabela. Então, por exemplo, no paciente diabético tipo 1, essa insulina está autorizada nos DM1 também, vai continuar usando a basal uma vez na semana e a correção 3, 4, quantas vezes o seu médico recomendar para corrigir as refeições. O paciente diabético tipo 2, que usa uma insulina basal, lenta, e usa outros medicamentos orais, ou injetáveis, como os análogos de GLP-1, vai usar a insulina basal uma vez na semana e nos outros dias somente medicamento oral. Tem alguns pacientes DM2 que a gente vai precisar fazer insulinização plena, né, basal bolos. No Instituto de Pesquisas Médicas de São José dos Campos, que eu sou médica investigadora, nós tivemos a oportunidade de ter pacientes usando a Ecodeca. Que legal, fizeram parte então Nos dessa estudos. revolução, que bom. E realmente os pacientes têm um ótimo controle da glicemia, muito mais adesão e ficam muito felizes com a gente. Que coisa boa. Então, a doutora falou que essa insulina está aprovada para o tratamento do diabetes tipo 1 E do 2. e tipo 2. Tem idade? Crianças vão poder usar? Como é que está isso em bula? Por enquanto, é só a partir dos 18 anos que tem os estudos. É importante frisar, né, que a Anvisa liberou, mas até essa insulina chegar nas farmácias, tem um período de tempo para precificar, outras agências reguladoras, né? Então precisa ainda de detalhes para chegar na farmácia. Mas a Anvisa ter aprovado já é uma vitória. É o primeiro passo para a gente receber essa insulina, né? De fato, tem essa jornada, né? Até entre a Anvisa e a gente poder adquirir esse medicamento novo, tem uma jornada, e aí a gente vai entrar agora numa outra novidade que lidou com essa jornada toda, já enfrentou todos os desafios e daqui a pouquinho chega às farmácias brasileiras. Vocês sabem do que eu estou falando? Fernanda, do que nós estamos falando? É um medicamento
que foi aprovado, se eu não me engano, doutora, me corrija se eu estiver errada, em setembro de 2023, é isso? A doutora já sabe do que eu tô falando, né? Sim. Tirzepatida. Esse é um medicamento injetável também para o tratamento do diabetes tipo 2 e obesidade. Ele vai chegar ao Brasil no dia. 7 de junho. Olha, tá calibradinha, a gente não combinou isso, gente. A gente não combinou esse jogral. É muito bacana falar dessas novidades. A gente sabe que no início não chega para todo mundo, porque Sim. vai ter aí uma questão de custo, não vai estar disponível no Sistema Único de Saúde, mas as novidades nos animam, né? Porque mostra que o tratamento está evoluindo, né, doutora? Fala um pouquinho então o que é a tirzepatida, quem que vai poder usar e por que ela também está sendo bem vista, né, bem esperada pela comunidade médica. A tirzepatida é uma medicação incrível. Ela faz parte de uma nova linha de medicamentos que são os análogos de GLP-1. A tirzepatida em si é análogo de GLP-1 e GIP. Então, ela é análogo de 2 hormônios intestinais que são liberados quando a gente se alimenta. Esses hormônios, eles modulam a insulina e o glucagon, então eles são tratamento para o diabetes, e eles modulam também hormônios de fome e saciedade, leptina e grelina, e acabam gerando muita saciedade, o paciente perde peso, além de outros vários mecanismos de ação, mas esses são os principais. E por que ela está sendo tão esperada? Porque esse duplo agonismo de GIP e GLP-1 tem uma potência muito grande em reduzir glicada. O estudo mostrou que uma redução até de 2 pontos da glicada, isso é realmente muito importante. E tem alguns pacientes que perderam até 20% do seu peso Uau, 20%! Nossa, isso é incrível. na dose mais alta da medicação. Então, ela está sendo muito esperada porque ela vai trazer muito benefício na obesidade e no diabetes. Lembrando que a obesidade ela está totalmente interligada com o diabetes, tanto que tem uma nova palavra, diabesidade. Doutora, dando spoiler aqui da nossa revista. Ô, Fernanda, parece que a gente combinou, né? Dia 17, próxima quinta-feira, nós vamos lançar a edição 36 da Momento Diabetes e teremos uma matéria sobre diabesidade, que é então essa junção do diabetes e obesidade, que está muito interligado, né, doutora? Verdade. Então, medicamentos que agem nessa questão são sempre muito bem-vindos, né? Porque a obesidade, ela é fator de risco para diabetes, para hipertensão, até mesmo para câncer. A gente precisa combater. Um ponto bem importante que eu acho interessante a gente falar é que tem muita manipulação desses remédios, né? Então, eles realmente são muito bons, mas, por exemplo, a tirzepatida, que vai vir com o nome de Mounjaro, da Lilly, não tem quebra de patente, então não deve ser feita manipulação dessa medicação. Porque ela já vem também em doses, né? São 5 tipos de doses, se eu Isso, não estou errada. exatamente. Ela também vai vir em caneta injetável, né? Então Sim, a pessoa vai aplicar essa caneta, esse medicamento. Eu ia falar insulina, mas não é uma insulina. não é É um insulina. análogo De GLP-1 e GLP-1 GIP. e GIP. Olha só, a gente lembrando aqui das siglinhas. E a pessoa vai aplicar isso como uma injeção mesmo. Ela deve chegar, então, em junho, dia 7 de junho. Ou seja, ainda não tem no Brasil. A gente tem acompanhado as notícias, né? Tem tido muito caso de falsificação, de pessoas Sim. que trazem de fora do país e a gente não sabe como esse medicamento chega por questão de refrigeração, né? Todos os Sim. medicamentos que vêm em formato de caneta ou no frasco por exemplo, a insulina, precisa de uma temperatura ideal. Então, você trazer isso de fora do país, viajando horas, não sabe como foi transportado. Então, tem todo um risco. E essa questão que a doutora falou da manipulação. Fala um pouquinho dessas doses, vão vir em quais as quantidades e como é que é o tratamento? Assim, o médico vai olhar o individual e vai prescrever por X meses. Como que funciona, doutora, esse início, né, de tratamento para quem precisa perder peso e controlar o diabetes? Cada pessoa tem que ser vista de uma forma individualizada, né? Seus fatores de risco, as suas patologias, outras medicações que já estão em uso, se tem comorbidades. Então, a gente sempre vai fazer uma análise. Até
essa medicação vai ser muito usada também para obesidade, porque ela traz muito benefício. Mas a gente precisa entender, será que para esse indivíduo é a melhor medicação? Será que existe alguma contraindicação, né? Então, a gente não pode focar só no benefício, a gente tem que ver todo esse caminho, juntando todas as peças, né? E é isso a nossa função na frente do paciente. Mas, na maioria dos casos, um paciente com diabetes, obesidade, se não tiver contraindicação, vai super se beneficiar desse remédio. A princípio, ele vem dispositivos como canetas de aplicação única. Então, vai vir em cada dose, começa com 2,5, 5, 7,5 e vamos subindo a dose e vão ser aplicações semanais. Isso é importante, a gente nunca começa então com a dose maior, né? Com a dose máxima. Por mais que a gente espere perder bastante peso, atingir ali, muita gente vai pela estética, pelo corpo, mas a gente sabe que é um tratamento que visa controle do diabetes, né? Que é uma doença crônica instalada, ainda não tem cura, né, doutor? Então a gente precisa pensar num tratamento contínuo, né? Então, muito bem pontuado isso. Então, tirzepatida, que vem com o nome comercial de Mounjaro, é outra novidade que está chegando aí, né? Que já passou por essa jornada de aprovação, de precificação e daqui a pouco chega às farmácias. Doutora, além de medicamentos, de insulina, nós também temos avanços na área da monitorização da glicemia, porque quando a gente fala em tratamento, a gente precisa lembrar que são várias pernas, né, desse tratamento. Então, medicamento, alimentação, a questão da educação, da informação. E uma parte muito importante é a monitorização. O que você tem visto de novidade nessa área de medir, de avaliar as taxas de glicemia, a glicose no sangue? Essa particularidade da tecnologia em diabetes me fascina. Aplicativos no celular, sensores de monitoramento da glicose, são ferramentas para ajudar o paciente a transpor as dificuldades do dia a dia. Então, o CGM, que são os sensores de monitoramento de glicose contínuo, ajudam enormemente o paciente a entender se aquilo que ele come ajuda no controle glicêmico, se aquilo que ele come acaba aumentando a glicemia de forma imediata. Então, ele é um facilitador. O paciente que usa insulina rápida, como a gente tinha comentado, aquela insulina que é antes das refeições, ele precisa furar o dedo no glicosímetro, no mínimo 3 vezes ao dia. Então, imagine só um sensor que fica 14, 15 dias no braço, monitorando o seu diabetes. Então, isso é uma tecnologia incrível para o paciente. Isso traz entendimento do seu diabetes. Mas esses sensores não são somente para o paciente DM1, são também para o paciente DM2, para ele também aprender sobre a sua alimentação. Então, não é exclusivo de quem faz insulina basal bolus. Também temos sensores aprovados para as gestantes, diabetes gestacional, né? Mulher precisa furar o dedinho várias vezes no dia. Que beleza ter um sensor que consegue monitorizar. As pessoas que usam insulina têm maior risco de ter hipoglicemia noturna. Que bom ter um sensor, e a gente tem agora o Libre 2, que tem até alarmes. Então, ele notifica a pessoa, ó, tendência de queda, tá caindo, tá em hipoglicemia. Que facilidade para uma mãe que tem um filho com DM1 conseguir ficar com o celular e receber esse alerta. Essa notificação. E até para pessoas mais idosas também, né? Sim. O diabetes tipo 2, como ele acompanha a pessoa, e muitas vezes é diagnosticado na fase mais adulta, né? Na fase senil. Imagina para o familiar, né, Fê, que coisa maravilhosa poder acompanhar a glicemia, as setas de tendência, né? Se a glicemia tá subindo ou baixando e já tomar uma atitude antes que aconteça algo mais grave, né? Então, a gente tem os sensores de glicose atuando muito também no tratamento do diabetes tipo 2. Doutora, esse conceito é relativamente novo, né? Porque o tipo 2, ele não tem aquele costume de medir várias vezes ao dia, como tem a pessoa com diabetes tipo 1, como você comentou, né? Que ela aplica a insulina, vai lá, já checa, né? Você percebe que tem mudado o comportamento das pessoas com diabetes tipo 2 por conta das novas tecnologias? Sim, com certeza.
Então, o que eu recomendo? Não precisa ficar com esse sensor todos os dias, todos os meses. A gente pode colocar por períodos, né? Trocamos uma medicação por via oral, ou diminuiu o peso, aumentou o peso, ou piorou a glicada, que é a hemoglobina glicada, que é uma métrica de controle do diabetes. Por que não colocar um sensor para realmente entender onde que está a hiperglicemia? Ou está tendo sintoma de hipo, em que momento que está tendo essa hipoglicemia? Então, ele serve muito na questão do diabético tipo 2 também, como educação em diabetes. Mas não que precise ficar de forma ininterrupta ou furar dedo sempre. É mais uma forma de métrica e com certeza vai trazer mais conhecimento. Pode ser para alguns momentos da vida, por vários motivos. Primeiro, porque às vezes tem um custo que a pessoa não consegue, né, lidar. Os sensores duram em média 15 dias, né, 14, 15 dias. Nem sempre as pessoas conseguem arcar com esse custo. E tem muita gente também que não quer ter, né, aquele sensor o tempo todo no braço, ou faz uma atividade e acha que não é tão cômodo. Então, tem esses momentos específicos, né? E deve ser muito bom em situações que fogem da normalidade, né, doutora? Por exemplo, vou viajar. Vou para um lugar que eu não sei como que é a alimentação lá. Poder colocar o sensor e ficar mais despreocupado é um bônus, né? Para essa pessoa que antes tinha que levar todos os apetrechos e medir ali na fitinha, né? Com certeza. E é interessante que está vindo mais sensores. Agora no Brasil a gente tem o Libre 1, Libre 2, a gente tem o Cybionics, que chegou recentemente, tem da Med Levinson. Um ponto muito importante que a gente tem que ter falando de sensores de monitoramento da glicose é que surgiu uma nova classificação pelo FDA americano, que são os iCGM, que são os CGM que tem mais estudos, que tem estudos mais robustos, que tem estudos que a gente consegue identificar se essa glicemia está correta do início do sensor até o final do sensor, que foram estudados em várias populações, como adultos, gestantes. Então, é interessantíssimo que venha cada vez mais sensores, mas a gente tem que prestar atenção na qualidade deles. Então, você citou alguns modelos. O primeiro sensor no Brasil, se eu não estou enganada, foi o Libre 1, né? Que foi lançado em 2016, em outubro de 2016. Por que eu sei disso, Fernanda? Porque foi quando nós lançamos a primeira revista, Momento olha. Diabetes, e nós trouxemos uma chamada de capa falando do sensor. Inclusive, a nossa jornalista da época, Bianca, ela tem diabetes tipo 1 e ela experimentou o sensor e contou o que achou. Então, imagina, 2016 o primeiro. A gente tem aí quase 10 anos para vir os outros, né? Esses que você comentou, eles acabaram de chegar no Brasil, né? São Isso. do ano passado para cá, é isso mesmo? Sim, esses outros sensores estão há bastante pouco tempo. E tem outros vários sensores no mundo que a gente torce muito Pra que vir pra venham. cá. Tem um sensor que ele é subcutâneo, que quando eu fui num congresso da Endocrine Society, lá em 2019, já tinha lá nos Estados Unidos. Imagina só, não precisar furar o dedo, não precisar colocar o sensor a cada 14, 15 dias, conforme a marca. Vamos esperar que venham cada vez mais sensores para o Brasil. Sim, essa mescla, né, de produtos é muito bom para o paciente, para os médicos também, para ele poder oferecer um tratamento mais acessível de acordo com o perfil, né? Mas acho que é bom a gente fazer um alerta também, né? Porque essa foi uma pergunta que nós recebemos nas redes sociais, ainda bem que eu lembrei. Uma pessoa perguntou assim, por que parece que está aumentando, ou se de fato aumentou, o número de propagandas de produtos e alimentos, viu, Fê? Alimentos para tratar o diabetes como milagre. Então, assim, parece que aumentou, deu? Tá todo mundo divulgando. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que sensores também tá nessa linha, né? Sensores de... Vou lembrar agora, oxímetro para medir Sim, glicemia, verdade. smart Watch. né, relógios. Então, assim, tem alguns que não estão ainda, gente, aprovados por questão de segurança mesmo. Fala um pouquinho desse alerta, né? Você também percebe isso, que tem aumentado o número de anúncios de produtos, vamos dizer, fakes? Com certeza. De tempos em tempos a gente recebe que algum paciente falou, ou que algum colega viu alguma notícia na internet, e a gente vai divulgando isso entre nós para ficarmos alertas. Então, realmente tem alguns sensores que não têm aprovação, que não tem como a gente tomar uma
atitude, usar ou omitir uma dose de insulina por aquele valor. Então, a qualidade dos sensores é muito importante. Nós estamos vivendo um período com a internet que tem muita fake news, né? Então, isso é bem importante. Se o paciente está com alguma dúvida, se aquele aparelho funciona ou não, leve para o seu médico esse questionamento. Tem uma farmácia, tem alguma pílula na internet, meio estranha, um tratamento revolucionário, que não é o que a gente está conversando aqui, tá estranho, parece que é só uma propaganda. Pergunte para o seu médico se ele conhece, se ele autoriza, se ele acha que é positivo. Que realmente a internet, ao mesmo lado que divulga informação, divulga as fake news, né? Sim, e são fake news muito bem feitas. A gente olha assim, parece que é verdade, porque a imagem é bonita, o texto é convincente, né? Então a gente pode ser levado a comprar gato por lebre, né, Fê? Tô olhando aqui pra Fê que ela tá com uma cara assustada, porque acontece isso, Fê, pra você que tem diabetes e tá sempre na internet fazendo conteúdo, você vê muito esse tipo de propaganda? Vejo tanto no controle, né, no manejo de diabetes, na questão de medicação, muitos milagrosos, ditos milagrosos, e a alimentação também. Vejo cada vez mais vem crescendo, e às vezes os pacientes vêm e relatam para mim. Essa semana mesmo chegou um e me disse assim: olha que ótimo, agora eu não preciso descobrir um produto, um equipamento que eu não preciso mais fazer o destro. Eu falei, qual foi? É um que é pela digital. Eu falei, Pela não, pela digital. digital. Aí eu orientei, expliquei que não tem certificação nenhuma e tudo. E aí a pessoa ficou assim, nossa, eu não sabia, que bom que essa informação chegou. A gente tem que ter muito cuidado, ficar muito atento, né? E a gente tem esperança, né, de que cheguem cada vez mais, Sim. e a tecnologia está incrível. Hoje a gente tem a inteligência artificial ajudando muito também na tomada de decisão, nas análises, né? E parece que tudo está aí muito chegando, mas, gente, calma, como a doutora falou, tem uma jornada até que isso chegue na ponta, né, doutora? Que bom que seria, né, se fosse tudo nessa velocidade que nós gostaríamos. Doutora, eu vou fazer uma perguntinha agora, que é para a gente deixar no ar aí, né, a nossa expectativa para o futuro, né? Mas antes, quero fazer aqui um anúncio de que em breve, né, Fernanda, nós vamos experimentar alguns desses sensores. Fala aí, Fê, o que nós estamos preparando? Iremos experimentar e contar a nossa experiência, né? Com sensores. A gente não vai contar os detalhes agora para vocês acompanharem o canal do YouTube da Momento Diabetes. Curta esse vídeo, comenta, põe um joinha, põe um rostinho, marca o nome da doutora lá, marca o seu arroba para a gente seguir você também, para ajudar o canal da Momento Diabetes crescer e a gente poder trazer cada vez mais conteúdos aqui. E um dos conteúdos que nós estamos preparando é justamente para experimentar alguns produtos. Vamos convidar algumas pessoas para fazer isso e contar o que está achando, né? Trazer a experiência de quem usou o sensor pela primeira vez ou experimentou um alimento diferente, né, Fê? Nós trouxemos na outra live, doutora Raquel, uma cesta de frutas aqui Lindo. para incentivar as pessoas a experimentarem também, né, coisas diferentes, um tratamento diferente, que às vezes a gente tem uma barreira também, né, para o novo. Então é importante que a gente se dê essa oportunidade de conhecer novos tratamentos. A gente falou da insulina lá no começo, que muita gente tem medo. Então, converse com o seu médico, com o seu nutricionista, saiba se aquele tratamento é indicado para você e, se for, experimenta, faz os testes, né, doutora? Como que é uma mudança de um tratamento para outro? Ele é bem acompanhado, não é? Com certeza. Na consulta médica, a gente vai individualizar o tratamento para cada pessoa, e quando a gente muda o tratamento, sempre vai ter uma recomendação de retorno, né? Porque as medicações, elas podem ter efeitos adversos. Toda medicação tem o seu lado positivo e pode ter riscos. Então, sempre esse paciente vai voltar em consulta, vamos fazer novos exames, vamos ir acompanhando. Sim, e esses riscos, os efeitos também que podem acontecer, por isso que é importante o acompanhamento médico para poder relatar isso, né? Para a empresa que produz, para as autoridades. Então, novamente, a gente bate nessa tecla. Todos esses medicamentos, esses tratamentos que a gente está comentando aqui nos vídeos da Momento, gente, sempre com orientação
profissional. Doutora, para a gente encerrar, porque o papo está muito bom, mas a gente precisa, finalizando esse vídeo, eu gostaria que você falasse do futuro, né? Como pesquisadora, envolvida aí na linha de frente de muitas pesquisas de novos medicamentos, como é que você acha que vai ser o futuro do diabetes? E eu tô falando de um futuro para daqui a pouco, tá? Não quero coisa para daqui a 100 anos, não. Como que você imagina? O que que a gente pode esperar? Qual a sua expectativa como médica aí tratando de pessoas com diabetes? A minha expectativa é altíssima. Eu entendo que essas medicações, análogos de GLP-1, duplo agonista, triplo agonista, vieram para revolucionar o tratamento do diabetes. Cada vez mais a gente tem novas medicações, novas tecnologias, tem outras medicações em estudo, retatrutida, survodutida, tem perdas de peso em torno de 24%, tem reduções de glicada mais do que 2,5%. Então tem muita coisa para vir. Tem canetas inteligentes de aplicação de insulina, que de forma eletrônica mandam para o celular quantas unidades foi feito. Temos diversos aplicativos de contagem de carboidrato. Temos muitas bombas de insulina. Tem novas bombas de insulina sendo aprovadas pela Anvisa, que estão em processo de aprovação para vir para o Brasil. Então, a gente tem uma gama de tratamentos muito grande e muitas possibilidades. Mas o ponto crucial que eu gostaria de deixar para as pessoas é que elas não podem deixar de se cuidar esperando o futuro, né? O momento é agora. Então, observem a sua alimentação, vejam se essa alimentação é segura, é adequada. Não vamos contar com, não, se acontecer, se vier o diabetes, depois eu vou ter tratamento. Vai ter tratamento. Mas vamos cuidar da alimentação, vamos ter o hábito de fazer atividade física, cuidado emocional, né? A gente está numa época que envolve muitas funções, todo mundo é multitarefas, né? Vamos nos cuidar. Eu acho que esse é o ponto crucial. Sim, vamos assim abraçar o tratamento, né? Isso. Muito bom essa mensagem, muito boa essa mensagem, porque todo tratamento, medicamento, acessórios, tecnologia, eles são coadjuvantes no final das contas, né? Se a pessoa que recebe o diagnóstico não se apodera do tratamento dela, ela não vai nem fazer bom uso. É verdade, perfeito. Então, muito bom. Obrigada, doutora Raquel. Gostei muito de conversar com você. Que bom que estamos pertinho, São José dos Campos e Taubaté, tão pertinho, que com certeza você vai voltar mais vezes. Eu agradeço muito o convite, poder participar do programa e até a próxima. Até a próxima, doutora Raquel. E você já sabe, nós temos encontros marcados aqui no YouTube da Momento Diabetes, pelo menos 2 vezes por semana. Na quinta-feira, sempre uma live ao vivo e toda terça-feira, vídeos como esse aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a chegar a mais pessoas e sempre nos acompanhe por aqui. Até mais!